Boa noite. Encontre uma posição confortável. Relaxe os ombros, a mente e respire fundo. E se eu lhe dissesse que em algum lugar, nas profundezas mais escuras do cosmos, o tempo não avança, mas recua? E se existisse um lugar onde as estrelas não morrem, mas nascem de suas próprias cinzas? Esta noite, não vamos apenas observar as estrelas, nós vamos viajar até uma delas, uma galáxia espectral, quase invisível, conhecida como uma galáxia fantasma, um lugar sussurrado nas equações da física teórica, onde a flecha do tempo aponta para o passado. Prepare-se para uma jornada que desafia a lógica, acalma a alma e o convida a adormecer, questionando a própria natureza do que chamamos de realidade. Feche os olhos. Nossa viagem começa agora. Antes de partirmos, precisamos entender o nosso destino. Uma galáxia fantasma não é como a nossa Via Láctea, vibrante e cheia de luz. Imagine um véu de estrelas, tão vasto quanto uma galáxia normal, mas tão esparsamente povoado que podemos olhar através dele. Sua luz é tênue, um brilho fantasmagórico no vazio. Os astrônomos as chamam de galáxias de baixo brilho superficial. Elas são feitas principalmente de algo que não podemos ver: a matéria escura. A matéria escura é a estrutura invisível do universo, o esqueleto sobre o qual a matéria comum se agarra. Nessas galáxias, a matéria escura é a rainha, e as estrelas são apenas joias raras em seu manto escuro. É por isso que são tão difíceis de encontrar. São sussurros cósmicos, e é em um desses sussurros que nossa história se desenrola, pois em um sistema dominado por forças diferentes, talvez, apenas talvez, as regras do tempo também sejam diferentes. Nossa consciência se desprende, deixando para trás o azul familiar do nosso mundo. Subimos através da atmosfera e o zumbido da vida terrestre se transforma no silêncio profundo do espaço. A Terra se torna uma esfera de mármore azul e branco, girando lentamente, um farol de vida em um oceano de escuridão. Passamos pela Lua, nossa companheira silenciosa, e pelos gigantes gasosos do nosso sistema solar. Júpiter, com sua mancha vermelha pulsante, e Saturno, com seus anéis de gelo e poeira, parecem joias em um veludo negro. As estrelas ao nosso redor não piscam mais. Elas são pontos de luz fixos, intensos. A velocidade com que viajamos é inimaginável, mais rápida que a luz, pois não viajamos com o corpo, mas com a mente. Estamos deixando a Via Láctea, nossa casa. Olhando para trás, a vemos como uma espiral majestosa de 100 bilhões de estrelas, um redemoinho de luz e vida do qual somos uma parte infinitesimal. A sensação não é de solidão, mas de pertencimento a algo vasto e magnífico. Agora entramos no grande vazio, o espaço intergaláctico. A distância entre as galáxias é quase incompreensível. Por milhões de anos-luz, há quase nada. Apenas átomos perdidos de hidrogênio, partículas de poeira cósmica e a radiação remanescente do Big Bang, o eco do nascimento do universo. A escuridão aqui é absoluta, mais profunda do que qualquer noite que você já conheceu. E o silêncio? O silêncio é a música deste lugar. É um silêncio que permite ouvir seus próprios pensamentos, seu próprio coração. Neste vazio, a noção de distância e tempo começa a se dissolver. Flutuamos neste mar de tranquilidade e a ansiedade do mundo cotidiano se desfaz, partícula por partícula. Cada respiração sua é calma e profunda. Você está seguro, flutuando no útero do universo. A escuridão não é assustadora,
Ela é acolhedora, um cobertor de paz. E então, no canto da nossa visão, percebemos algo, ou melhor, a ausência de algo, um pedaço de escuridão que parece mais escuro que o resto. Não é um buraco, mas uma sombra, uma ondulação sutil no tecido do espaço-tempo. Astrônomos na Terra levariam anos de observação com os telescópios mais potentes para confirmar sua existência. Mas nós, viajantes da mente, podemos senti-la. É uma presença fria e antiga. É como tentar ver um floco de neve em uma nevasca. Nosso destino está próximo. Estamos nos aproximando de uma galáxia fantasma. Ela não nos saúda com braços espirais brilhantes. Ela nos observa em silêncio, quase se escondendo à vista de todos. A intriga cresce, mas de uma forma calma e meditativa. O que este fantasma cósmico esconde em seu coração? Para entender nosso destino, pense em uma cidade à noite. A Via Láctea é como o centro de Tóquio ou Nova York, cheia de arranha-céus iluminados, ruas movimentadas e um brilho constante. Uma galáxia fantasma, por outro lado, é como uma vasta planície à meia-noite, com apenas algumas casas de campo distantes, cada uma com uma única lanterna acesa na varanda. As estrelas estão lá, mas estão muito, muito distantes umas das outras. A verdadeira substância desta galáxia, o que a mantém unida, é a gravidade da matéria escura. Imagine uma teia de aranha gigante e invisível. As estrelas são como gotas de orvalho presas a essa teia. É por isso que ela é um fantasma. A maior parte de sua massa é invisível. Sua presença só pode ser inferida pelo seu efeito gravitacional. Ela é um esqueleto cósmico, vestido com um véu esparso de luz estelar. Vamos dar um nome à nossa galáxia fantasma para esta noite. Vamos chamá-la de anomalia. Um nome apropriado para o que estamos prestes a testemunhar. À medida que nos aproximamos da anomalia, a escuridão se torna menos uniforme. Começamos a distinguir pontos de luz individuais. São estrelas, mas parecem diferentes. São estrelas antigas, gigantes vermelhas no fim de suas vidas, ou anãs brancas, os cadáveres de estrelas que já se foram. Há poucas estrelas azuis e jovens aqui. Esta galáxia é um lugar antigo, um relicário do universo primitivo. Sua atmosfera, se podemos chamá-la assim, é rarefeita e fria. A sensação é de entrar em uma catedral antiga e silenciosa, um lugar de reverência e mistério. Cada estrela aqui é um solitário monge cósmico, meditando em isolamento por bilhões de anos. Cruzamos uma fronteira invisível, o halo da galáxia. A gravidade sutil da anomalia agora nos envolve. Não há uma mudança brusca, apenas uma sensação crescente de que não estamos mais no vazio intergaláctico. Estamos dentro de algo. O silêncio parece diferente aqui, mais pesado, mais significativo. As estrelas, embora distantes, agora parecem parte de um todo. Elas se movem juntas, em uma dança lenta e majestosa, ao redor do centro invisível da galáxia. Olhando para trás, a Via Láctea e outras galáxias distantes parecem ilhas de luz em um mar distante. Estamos em um novo território, um novo domínio com suas próprias leis. A cada instante, você relaxa mais e mais. Sua respiração é um ritmo suave que acompanha a dança lenta das estrelas antigas. A luz que nos alcança aqui é uma luz cansada. Ela viajou por milhares de anos-luz através do espaço quase vazio para chegar até nós. A maioria das estrelas aqui são vermelhas. A cor vermelha na astronomia geralmente significa duas coisas. Ou um objeto está se afastando de nós muito rapidamente, ou ele é simplesmente frio e velho. Aqui
são ambos. Esta galáxia parece estar em um estado de repouso, de quietude. A luz é tão fraca que, se estivéssemos em um planeta aqui, o céu noturno seria quase completamente escuro, com apenas alguns poucos e solitários pontos de luz. É uma luz que não ofusca, mas que convida à contemplação. É a luz de um universo que está se acalmando, se preparando para dormir. Uma luz perfeita para guiar nosso próprio sono. Em nosso universo, o tempo tem uma direção clara. Nós a chamamos de seta do tempo. As coisas nascem, envelhecem e morrem. Um copo cai e se quebra, mas nunca vemos os cacos se juntarem para formar um copo novamente. Isso se deve a uma lei fundamental da física chamada entropia. A entropia é uma medida da desordem, e no universo como um todo, a desordem sempre aumenta. É a razão pela qual o calor flui do quente para o frio, e porque as memórias são do passado, não do futuro. A seta do tempo é impulsionada por este aumento constante da desordem. Mas, e se houvesse um lugar onde a entropia diminuísse? Um lugar onde a ordem surgisse espontaneamente da desordem? Teoricamente, se tal lugar existisse, a seta do tempo apontaria para a direção oposta. O tempo, como o conhecemos, fluiria para trás. E então, nós vemos a primeira anomalia real. À nossa frente, uma nebulosa de gás e poeira colorida, os restos de uma estrela que explodiu, uma supernova. Mas algo está errado. As nuvens de gás não estão se expandindo, se dissipando no espaço. Elas estão se contraindo. Lentamente, inexoravelmente, a nuvem de gás brilhante está sendo puxada para dentro, em direção a um ponto central. As cores se intensificam, o caos se organiza. Vemos filamentos de gás se unindo, a poeira cósmica se aglutinando. A explosão está acontecendo ao contrário. Estamos testemunhando a não-morte de uma estrela. A luz e a energia que foram expelidas por eras estão retornando à sua fonte. O evento catastrófico que marcou o fim de uma estrela está sendo desfeito, momento a momento, diante de nossos olhos. É uma visão hipnótica, bela e profundamente errada. Como isso é possível? Algumas teorias da cosmologia brincam com a ideia de um universo espelho, um universo que foi criado no mesmo Big Bang que o nosso, mas onde o tempo flui para trás. Talvez esta galáxia fantasma não seja do nosso universo, mas uma bolha, uma sobreposição deste universo, espelho com o nosso, um lugar onde as leis da física são invertidas. Outra ideia é que a matéria escura, que domina esta galáxia, tenha propriedades que nós ainda não entendemos. Talvez ela interaja com o tempo de uma forma diferente, criando bolsões locais de entropia negativa. Não precisamos entender a matemática complexa por trás disso. Apenas precisamos sentir a imagem. Imagine um rio que flui montanha acima. Um filme passando de trás para frente. Esta galáxia é um eco, um rebobinamento cósmico. E nós somos as únicas testemunhas. Se o tempo flui para trás, o que isso significaria para a vida? Imagine seres que nascem em seus túmulos e morrem em seus berços. Eles começariam suas vidas com toda a sabedoria e experiência, e lentamente a esqueceriam, tornando-se mais jovens e mais inocentes a cada dia. Suas memórias não seriam do passado, mas do futuro. Eles se lembrariam de conversas que ainda não tiveram, de eventos que estão por acontecer em seu passado. Causa e efeito seriam invertidos. O efeito viria primeiro e a causa depois. Eles chorariam antes de se machucar. Ririam antes de ouvir a piada.
Seria uma existência de premonição constante, uma vida vivida em direção à ignorância e ao nascimento. É uma ideia que acalma a mente, pois remove o medo do desconhecido. O futuro já é uma memória. Enquanto flutuamos por este lugar estranho, tentamos ouvir. O espaço, é claro, é silencioso, mas há sempre uma radiação de fundo, um sussurro de micro-ondas do Big Bang. Aqui, esse sussurro é diferente. Parece mais baixo, mais organizado. É como se o eco do nascimento do universo estivesse sendo puxado de volta para sua fonte. Se pudéssemos traduzir essa radiação em som, não seria um ruído branco estático, como em nosso universo. Seria um tom profundo e ressonante, uma nota musical única e constante. O som de um universo se contraindo, se organizando. É a mais profunda de todas as canções de ninar. Uma vibração que percorre cada átomo do seu ser, acalmando, tranquilizando, dizendo que tudo está retornando à sua origem. Deixe esse som imaginário envolvê-lo, guiando-o para um sono mais profundo. As cores desta galáxia são suaves, pastéis, nebulosas que em nosso universo seriam explosões vibrantes de rosa, azul e verde. Aqui são manchas difusas de cor, como aquarelas desbotadas, e elas estão se tornando mais focadas. Vemos nuvens de hidrogênio que, em vez de se colapsarem para formar estrelas, estão se expandindo a partir de pontos brilhantes. As estrelas estão devolvendo seu gás para o meio interestelar. O ciclo de vida e morte estelar está invertido. O que vemos não é a criação, mas a descriação. A beleza não está no nascimento, mas no retorno. É uma estética da reversão. As coisas não estão se desfazendo, estão se refazendo. Há uma paz profunda em observar essa ordem emergindo do caos. É a promessa de que tudo o que está quebrado pode, de alguma forma, voltar a ser inteiro. A matéria é escura. Ela é a protagonista silenciosa desta história. Em nossa Via Láctea, ela forma um halo ao redor da galáxia. Aqui, ela é o próprio corpo. A gravidade da matéria escura é o que dita as regras. Imagine-a não como uma substância, mas como uma memória. A memória de como o universo deveria ser. Em nosso mundo, essa memória guia a formação das estruturas. Aqui, ela parece guiar a desformação. É como se a matéria escura estivesse executando um programa, um projeto cósmico, mas em ordem inversa. Ela puxa as estrelas de volta para suas nuvens de gás. As nuvens de gás de volta para o hidrogênio primordial. Ela é o maestro de uma sinfonia invertida, uma força que não cria o futuro, mas que restaura o passado. Focamos nossa atenção em uma única estrela. É uma anã branca, um núcleo denso e frio, o remanescente de uma estrela como o nosso Sol. Mas ela não está esfriando, ela está aquecendo, lentamente, ao longo de milhões de anos que para nós são momentos. Uma tênue atmosfera de gás começa a se formar ao seu redor. A anã branca começa a inchar, a se expandir. Sua cor muda de branco para amarelo, depois para laranja e, finalmente, para um vermelho profundo. Ela se tornou uma gigante vermelha, novamente. Mas o processo não para. A gigante vermelha continua a se contrair, a se tornar mais densa e mais quente. Ela está rejuvenescendo. A estrela idosa está voltando a ser uma estrela de meia-idade, em sua sequência principal. Ela está desfazendo sua própria história, uma camada de cada vez. Observamos um sistema planetário ao redor de outra estrela. Em nosso universo, os planetas tendem a espiralar para dentro, em direção à sua estrela, ao longo de bilhões de anos. Aqui, vemos o oposto. Planetas rochosos estão se afastando lentamente de sua estrela.
Atmosferas que foram arrancadas pela radiação estelar estão sendo recapturadas pela gravidade planetária. Mundos que eram desertos e frios estão se tornando mais quentes e úmidos. Vemos rios fluindo para cima, enchendo oceanos que estavam secando. Vemos crateras de impacto se alisando, os meteoritos sendo ejetados de volta para o espaço. É a terraformação ao contrário. Um planeta não está morrendo, está sendo preparado para o seu início. No centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa, existe um buraco negro supermassivo, um ponto de gravidade infinita que engole tudo. Mas o que está no centro da anomalia? À medida que nos aproximamos do núcleo, não sentimos uma atração, mas uma leve repulsão. Não há escuridão, mas uma fonte de luz e matéria. É a contrapartida teórica de um buraco negro, um buraco branco. Em vez de engolir matéria, ele a expele. É o motor da anti-entropia desta galáxia. É a fonte de toda a ordem. A matéria que ele cospe não é caótica. Ela já está organizada, pronta para formar nuvens de gás que se desformarão em estrelas. É uma fonte da juventude cósmica, o coração que bombeia o tempo para trás. Como seria navegar neste lugar? Se você quisesse ir de um ponto A para um ponto B, não poderia mirar no ponto B. Teria que mirar onde o ponto B estava no passado. Causa e efeito são invertidos. Para que uma ação aconteça, seu resultado já deve ter ocorrido. É um paradoxo que desafia a mente. Mas, para um ser que vivesse aqui, seria perfeitamente natural. Eles não tomariam decisões com base no que querem que aconteça, mas com base no que eles se lembram que vai acontecer. A navegação não seria um ato de descoberta, mas um ato de confirmação. Uma dança coreografada com um futuro que já é história. Flutuando aqui, uma sensação estranha nos invade. Uma espécie de déjà vu cósmico. A sensação de que já estivemos aqui antes, de que já vimos tudo isso. E, em certo sentido, para o universo local, nós já vimos. O futuro daqui é o nosso passado. Cada evento que testemunhamos é um eco de algo que, para nós, já aconteceu e foi esquecido. Essa sensação é profundamente calmante. Ela remove a ansiedade da expectativa. Não há surpresas, apenas o desenrolar de uma história já conhecida. É a paz de saber o final do livro antes mesmo de começar a ler. Deixe essa sensação de familiaridade tranquilizá-lo, como o conforto de estar em um lugar conhecido e seguro. Vamos para a borda da anomalia e olhamos para fora. Vemos o nosso universo. De longe, parece o mesmo, mas agora, com nossa nova perspectiva, vemos o fluxo do tempo. Vemos galáxias se afastando umas das outras na expansão do universo. Vemos estrelas explodindo e se dissipando. Vemos o fluxo implacável da entropia, da desordem crescente. E, em comparação com a quietude organizada da galáxia fantasma, nosso universo parece caótico, barulhento, frenético. É como olhar de uma biblioteca silenciosa para uma rua movimentada da cidade. Ambos têm sua própria beleza, mas a paz está aqui, neste lugar onde o tempo recua. As implicações filosóficas são profundas. Se o tempo pode fluir para trás, isso significa que nosso futuro não é aberto? Nossas escolhas são apenas ilusões, parte de um filme que pode ser rebobinado? Talvez não. Talvez o tempo seja mais como um rio, que pode ter redemoinhos e afluentes que fluem em direções diferentes. Mas o fluxo principal continua. Esta galáxia
pode ser apenas um desses redemoinhos, um lugar especial e raro. Isso não diminui a importância de nossas vidas e escolhas. Pelo contrário, torna o nosso fluxo de tempo, o nosso momento presente, ainda mais precioso. É o nosso presente, a nossa oportunidade de criar, de amar, de viver. E o pensamento de que, mesmo o tempo não é absoluto, torna essa experiência ainda mais maravilhosa. Imagine uma civilização vivendo nesta galáxia. Como eles se comunicariam conosco? Um sinal de rádio enviado por eles viajaria para o seu passado, que é o nosso futuro. Poderíamos receber uma mensagem hoje que, para eles, só será enviada daqui a 1000 anos. E a mensagem seria uma resposta a uma pergunta que nós ainda não fizemos. A comunicação através da fronteira do tempo seria um quebra-cabeça de paradoxos. Mas imagine a poesia disso. Receber um eco do futuro. Uma garantia de que, de alguma forma, a consciência e a comunicação persistem, mesmo através das barreiras mais fundamentais da realidade. Tentamos sentir a textura do espaço-tempo aqui. Em nosso universo, a gravidade curva o espaço-tempo, criando poços onde os planetas e as estrelas se sentam. Aqui, a sensação é diferente. Não é uma curvatura, mas uma torção. O tecido do universo parece estar se desenrolando. Se o tempo é uma dimensão, então estamos viajando contra o grão dessa dimensão. A sensação não é desconfortável. É como passar a mão em um veludo na direção oposta. É estranho, mas suave. Uma nova sensação tátil para a alma que o convida a relaxar ainda mais, a se entregar a este fluxo invertido. Observamos nuvens de poeira cósmica, as cinzas de estrelas mortas. Mas aqui, elas não são cinzas, são sementes. Vemos partículas de poeira se unindo, atraídas por uma força invisível de ordem. Elas se juntam para formar grãos maiores, depois seixos, depois rochas. Elementos complexos se separam em elementos mais simples. O carbono, o oxigênio, o ferro, que foram forjados no coração de estrelas, estão se desfazendo, retornando ao hidrogênio e hélio primordiais. A complexidade está se rendendo à simplicidade. É um processo de purificação cósmica. E é profundamente satisfatório de assistir. É a promessa de que tudo pode retornar a um estado mais simples, mais puro. Colocamos nossa mão figurativa no pulso da galáxia. Há um ritmo aqui, uma contração lenta e constante. Enquanto nosso universo se expande, acelerando para um futuro frio e escuro, esta galáxia está se contraindo. Todas as suas estrelas e gás estão lentamente se movendo em direção ao buraco branco central. É um batimento cardíaco em câmera lenta reversa. Sincronize sua respiração com este pulso. Inspire enquanto a galáxia se contrai. Expire e relaxe. Você está em harmonia com o ritmo de um universo que volta para casa. Inspire a ordem. Expire o caos. Inspire a paz. Expire a tensão. Qual é o destino final desta galáxia? Se nosso universo caminha para a morte térmica, um estado de máxima entropia e escuridão, para onde a anomalia está indo? Ela está caminhando para o seu próprio Big Bang, ou mais precisamente, um Big Crunch. Tudo o que vemos aqui, cada estrela, cada planeta, cada átomo, acabará por retornar ao buraco branco central, se comprimindo em uma singularidade. O fim da história desta galáxia é o seu começo, e talvez, apenas talvez, dessa singularidade, um novo universo nasça. Um universo como o nosso, onde o tempo flui para a frente. O fim
é o começo, o círculo se fecha, e essa ideia de um ciclo eterno é a mais reconfortante de todas. Há uma beleza melancólica, mas pacífica, neste processo de desacontecer. Em nosso mundo, valorizamos o crescimento, a criação, o progresso. Aqui, a beleza está no retorno, na restauração, no desvanecimento. É a beleza de uma flor se fechando à noite, de uma onda recuando da areia, de uma memória desaparecendo suavemente. Não é uma beleza de paixão, mas de serenidade. É a aceitação de que todas as coisas têm um ciclo. Que assistir a este ciclo invertido nos ensina a apreciar a beleza do nosso próprio ciclo em todas as suas fases. O nascimento, a vida, a morte e o legado que deixamos para trás. Como nos sentimos testemunhando tudo isso? A mente lógica luta para compreender, mas o coração entende. A sensação é de uma paz profunda, uma liberação da tirania do tempo. Por um momento, escapamos da nossa própria seta do tempo, da nossa constante marcha em direção ao futuro. E nesta pausa, encontramos a quietude. O medo do fim desaparece, porque vimos que o fim pode ser um começo. A ansiedade sobre o futuro se dissipa, porque vimos um futuro que é tão certo quanto o passado. Estamos suspensos em um eterno agora, um momento de pura observação e aceitação. E neste estado, o sono vem naturalmente, como um amigo de longa data. É hora de voltar. Lentamente, começamos nossa jornada de retorno, deixando para trás a anomalia. Ela se afasta, sua luz tênue e seu tempo invertido se tornando mais um sussurro no vazio. Cruzamos novamente o halo, reentrando no espaço-tempo normal. A mudança é sutil. A sensação de fluxo para a frente retorna. Olhamos para a Via Láctea, nossa casa, e ela parece mais brilhante, mais vibrante do que nunca. A jornada não nos assustou. Ela nos deu uma nova apreciação pela nossa realidade, pelo nosso momento no tempo. Mesmo quando nossa consciência retorna ao nosso corpo, deitado confortavelmente em sua cama, um eco da galáxia fantasma permanece. A memória de um lugar onde o tempo é diferente. A ideia de que o universo é mais estranho, mais maravilhoso e mais misterioso do que podemos imaginar. E essa ideia é um presente, é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o universo continua sua dança majestosa, cheia de possibilidades infinitas. O tempo pode ser um rio, mas esta noite nós aprendemos a flutuar. E agora é hora de se entregar à correnteza suave dos sonhos, onde o tempo também não segue regras. Nossa viagem pela galáxia fantasma chega ao fim. Nós viajamos através do vazio, testemunhamos o impossível e contemplamos a natureza do tempo em si. Vimos uma supernova implodindo, estrelas rejuvenescendo e um universo inteiro retornando à sua origem. O maior insight desta jornada não é sobre física, mas sobre perspectiva. A ideia de que o tempo pode não ser uma linha reta, mas um tecido complexo com diferentes texturas e direções é profundamente libertadora. Ela nos lembra que nossa percepção da realidade é apenas uma de muitas. Assim como em nossos sonhos, onde o passado e o futuro se misturam, o universo pode ter seus próprios lugares oníricos. A galáxia fantasma foi um desses lugares, um sonho lúcido do cosmos. Obrigado por viajar conosco esta noite. Se esta jornada pela galáxia fantasma acalmou sua mente e o preparou para um sono tranquilo, por favor, demonstre seu apoio com um like.
Isso nos ajuda a criar mais viagens como esta para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossa próxima exploração noturna. E agora, para seu último pensamento, antes de adormecer, deixe uma resposta nos comentários. Se você pudesse visitar um lugar onde o tempo passa de forma diferente, para onde você iria? Mais rápido? Mais devagar? Ou para trás? Boa noite e bons sonhos.